Olá pessoal, hoje eu quero falar de um assunto bem polêmico. Eu pensei bastante antes de falar, né? Mas eu acho que na verdade chegou a, a vez de falar a verdade, né? Porque afinal de contas nós estamos no apocalipse. E o apocalipse quer dizer justamente isso, revelação, né? As revelações, as verdades que já estão aparecendo aí, tal. Eu tenho notado que muitas pessoas às vezes vêm com aquela história assim de que quando falam, né, pessoas que fazem trabalhos com os animais, por exemplo, trabalhos voluntários, trabalhos altruístas e tal, então elas sempre dizem que, nossa, que isso é muito bom, isso é louvável fazer isso, mas que a gente não pode esquecer de que dos humanos também. E aí aquela coisa, né? Bom, isso é óbvio, né? Que a gente não pode esquecer os humanos. Eu diria que, como um ditado antigo diz, né? Isso é chover no molhado, né? Só que o engraçado é que quando as pessoas falam assim, ou que alguém faz um trabalho para outros seres humanos, né? Como por exemplo para crianças, para idosos, tal, eles nunca dizem, mas olha, não se esqueçam dos animais também. E por que isso acontece? Isso mostra porque na verdade as pessoas elas não veem os animais como o seu semelhante, né? Então é sempre como se o animal enfim, é inferior. Os animais, por exemplo, não têm inteligência, eles agem por instinto, né? E daí? Nós também temos instinto, nós também utilizamos o nosso instinto. E isso não significa que nós não tenhamos inteligência. No mundo todo, por exemplo, cientistas estudam sobre a inteligência dos animais. E, por exemplo, já descobriram que um dos animais mais inteligentes do planeta Terra são justamente os golfinhos. Sabe? Quer dizer, cetáceos, né? Golfinhos, baleias e tal. Então, eles têm inteligência. Todo mundo que tem animais em casa sabe muito bem que eles têm inteligência sim. Mas por que isso é dito? Porque existe uma coisa chamada especismo. Assim como o racismo é um preconceito contra uma outra raça, o especismo é um preconceito contra as outras espécies. Sim, porque nós somos, biologicamente falando, cientificamente falando, nós somos animais também. Só que nós somos animais da espécie humana, assim como o cachorro é da espécie canina, o gato da espécie felina, os golfinhos e baleias são cetáceos e assim por diante. Então, isso é um especismo, ou seja, é um preconceito contra essas outras espécies. Na Grécia Antiga, por exemplo, os homens discutiam se as mulheres tinham alma, por exemplo. Se eram inteligentes e se possuíam alma. E no século XVI, mais precisamente em 1535, quando começou a escravidão dos nossos irmãos negros, né, que durou, aliás, 343 anos, eles discutiam nesse período a mesma coisa. Se os negros tinham alma, se eles eram inteligentes, ou seja, o modus operandi, vamos dizer assim, é sempre o mesmo. É sempre aquela desculpinha para continuar matando, torturando todos esses seres. Então eles vêm com aquela desculpinha, mas isso aí não tem alma, não tem inteligência, não sei o quê. O René Descartes, sabe? Aquele cientista que todo mundo conhece, daquela frase famosa, penso, logo existo, ele chegou ao ridículo de dizer que os animais não sentem dor. Que se você, por exemplo, enfiar uma faca num bichinho, ele faz um som, mas não é de dor. É um som, sei lá, que ele inventou, não sei, da cabeça dele. Por incrível que pareça. Bom, mas qual é o assunto polêmico que eu quero falar? É o seguinte, atualmente estão vindo à tona muitos assuntos que eu diria até assustadores, mas que na verdade eu já sabia deles, tá? Há alguns anos que eu venho estudando essas coisas, já estou sabendo, mas só que eu nunca falava porque para não me chamarem de ridícula, não dizerem que é tudo teoria da conspiração, tal. Mas agora, como as coisas estão todas aparecendo, né? Que até eu fiz um vídeo anterior, eu falei daquela divulgação dos alienígenas, né? Que estão acontecendo, que
tá fantástico nos Estados Unidos, a mídia nos Estados Unidos toda já está falando sobre isso, inclusive vocês estudem, procurem, tá? Mas hoje eu quero falar de outra coisa, que é de um filme bastante polêmico chamado Sound of Freedom, tá? Que é um filme que lá nos Estados Unidos está batendo todas as bilheterias, e aqui no Brasil ele ainda não apareceu. E já estão começando já estão querendo boicotar o filme, tá, gente? Mas eu acredito que não vão conseguir, porque até o Elon Musk vai disponibilizar o filme no Twitter gratuitamente. E eu vou deixar aqui também na descrição, para vocês, quem tiver interesse em ver esse filme, no Telegram, tá? Tem um grupo chamado de Anne, Dini, Thaís, e elas conseguiram disponibilizar já esse filme com legendas em português, tá? O filme está em espanhol e com legendas em português. Na verdade, assim, né, falar em teoria da conspiração, hoje mesmo eu ouvi uma história muito interessante que diz assim, que as pessoas têm que começar a criar, a achar novas teorias da conspiração, porque as teorias da conspiração antigas todas já deixaram de ser teoria e já estão se tornando verdades, ou seja, elas estão simplesmente aparecendo, tá? E esse filme, ele mostra uma realidade que horrível, vamos dizer assim, mas que sempre aconteceu, tá? Só que a gente não sabia. Olha, eu quero deixar bem claro, assim, que eu não estou comparando, porque vai ter gente que de repente vai dizer assim, você está comparando criança com bicho. Não, eu não estou comparando, e eu, inclusive, eu já falei várias vezes que eu não faço esse tipo de comparação, porque eu acho que a gente nunca deve comparar os bichinhos com as pessoas, porque as pessoas saem perdendo. A verdade é essa. Essa é a minha opinião, tá? Mas a verdade é o seguinte, por que vocês acham que aquele horror que mostra no filme acontece? Então eu pergunto para vocês assim, o que vocês acham que eles fazem com os animais, por exemplo, nos laboratórios, essas big pharmas aí, que usam os animais para fazer experiências? O que vocês acham que eles fazem com os animais? E o que vocês acham que fazem nos matadouros e tudo mais? O que vocês acham? Que é diferente? Gente, eu não sei nem como dizer isso ou como desenhar isso para vocês, mas a verdade é o seguinte, por que essas coisas horrendas que nós vemos nos filmes acontecem com as crianças? Por quê? Porque nós merecemos, porque nós não somos esses seres lindos, divinos, maravilhosos, como muitas pessoas pensam. Que acham assim, por que tanta gente sofre? Porque a gente merece. A gente está aqui na terceira densidade, entendeu? E nós somos seres violentos. Nós atraímos a violência. Gente, tem a lei da atração que eu canso de falar. E a lei da atração, ela está ligada à lei do karma. E a lei da atração diz que é aquilo que você vibra, aquilo que você acredita ou aquilo que você faz, é o que vai voltar para você. Então, para que todo esse horror, essas coisas tudo acabem, para que isso, enfim, para que isso não acontecesse, nós teríamos que nos tornar seres totalmente pacíficos. E isso começa já nos nossos pratos. Você não pode achar que você vai matar os outros e que nada vai acontecer com você. Gente, eu não sei como dizer isso para vocês, eu não sei como desenhar isso, mas essa é que é a verdade. Eu já ouvi iogues, tá? Iogues da Índia, obviamente, dizendo que nós nunca vamos ter um mundo de paz, sem guerras, sem conflitos, sem uma série de problemas, enquanto nós continuarmos comendo carne. E isso, para mim, pelo menos, me parece a coisa mais óbvia do mundo, que eu não sei como dizer isso. Bom, gente, assistam esse filme, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó. O filme, ele é muito emocionante, não tem como você ver o filme sem chorar, né? Eu já chorei na primeira cena, assim, que eu vi, né, de um pai lá que vai visitar os filhos, de repente ele percebe que os filhos sumiram. Só ali eu já me coloquei no lugar daquele pai, eu já desabei, né? Já comecei a chorar, porque eu fiquei imaginando aquela cena horrorosa. Mas assim, ó,
aquilo que eles mostram no filme não é talvez nem a metade do que eles realmente fazem com as crianças, porque a coisa é pior ainda. Tá? Mas então eu acho assim, que todo mundo tem que ver aquilo para se conscientizar e saber o seguinte, que aquilo ali sempre existiu, a gente só não sabia. E agora está sendo mostrado. E a gente tem que acordar, a ficha tem que cair. Né? Agora, tem uma coisa no final do filme que eu achei sensacional. Eu vou, como é que eu vou te dizer, roubar aquela frasezinha, eu vou copiar aquela frasezinha, que diz o seguinte, nós, os filhos de Deus, não estamos à venda. Assim termina o filme, tá, gente? Quer dizer, eu não estraguei o filme não, tá? Mas essa frase final é sensacional. E eu vou dizer assim, ó, para vocês que isso também serve para os animais. Porque os animais também são filhos de Deus, como qualquer um de nós. E eles não estão e nem nunca estiveram à venda. Fiquem com Deus. Namastê. Nenhum ser vivo, por menor que seja, mesmo uma formiguinha, está à venda. Somos todos criaturas de Deus e, portanto, pertencemos ao Criador e somos todos irmãos. Enquanto o ser humano continuar teimando em sua ignorância, pensando ser superior às outras criaturas, continuará guerreando consigo mesmo, buscando, através de sua infelicidade, o poder sobre os outros seres e continuará seu caminho de infortúnios até descobrir finalmente que todos somos um.